Cronograma para o uso de energia limpa nos ônibus de São Paulo está atrasado. Complexo eólico no Rio Grande do Sul opera com os maiores aerogeradores do país. Falta lixo na Suécia, geração de energia elétrica fica comprometida. ANEEL libera a operação comercial de mais uma eólica. Bom dia, eletricista, terça-feira, 22 de novembro. Eu sou Bruno Eletricista e apresento a você as notícias mais relevantes do setor elétrico. Seja bem-vindo ao Papo de Eletricista matinal que começa agora. O cronograma de transição do uso de combustíveis fósseis para renováveis na frota de ônibus da cidade de São Paulo não está sendo cumprido, de acordo com o dossiê Ônibus Limpo da ONG Greenpeace. O prazo previsto na lei municipal para que todos os veículos públicos coletivos da cidade passem a utilizar combustível de fontes não fósseis é 2018. Atualmente, a maior parte da frota é movida a derivados de petróleo e gás. O artigo 50 da lei municipal, que estabelece o cronograma de transição, diz que os programas, contratos e autorizações municipais de transportes públicos devem considerar a redução progressiva do uso de combustíveis fósseis, ficando adotada a meta progressiva de redução de pelo menos 10% a cada ano a partir de 2009 e a utilização em 2018 de combustível renovável não fóssil por todos os ônibus do sistema de transporte público do município. Dados do dossiê mostram que menos de 9% do combustível usado no sistema hoje tem origem nas chamadas fontes renováveis, aquelas que têm os menores custos socioambientais. A grande esperança para viabilizar a transição é a nova licitação dos ônibus, que deve ocorrer no ano que vem. Ainda de acordo com o dossiê, essa obrigação legal vem sendo negligenciada e postergada pelas empresas concessionárias do setor de transporte, com a conivência do poder público municipal sobre a justificativa de inviabilidade técnica. O Greenpeace pede que sejam aplicadas penalidades às empresas concessionárias e à prefeitura, caso o plano de transição não seja cumprido, e que o poder público se comprometa a não repassar eventuais custos à população por meio do aumento na tarifa. O Complexo Eólico de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, a Atlantic Energias Renováveis está finalizando a instalação de 69 aerogeradores que possuem a maior faixa de potência e dimensões do país. Os equipamentos são do modelo AW125/3000 com rotor de 125 metros, pás de 63 metros e 3 megawatts de potência, instalados em torres de concreto com 120 metros de altura. Vale lembrar que a altura das torres eólicas influenciam na geração de energia elétrica. Os 69 aerogeradores representam 207 megawatts de potência instalada. A equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas revisou o último grande levantamento do potencial eólico brasileiro e descobriu que o Brasil pode ter até 6 vezes mais capacidade de geração de energia a partir dos ventos em alturas superiores, em comparação ao estimado no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro de 2001. Na época, a pesquisa fez a estimativa com o uso de torres com 50 metros de altura, diferentemente de hoje, quando há torres bem acima de 100 metros. E uma curiosidade, o maior aerogerador do mundo está instalado na Dinamarca, no Centro Nacional de Testes de Grandes Turbinas Eólicas da companhia Vestas. A turbina tem 140 metros de altura, rotor de 164 metros de diâmetro, pás que medem 80 metros de comprimento e potência de 8 megawatts. Drones poderão ser o próximo recurso para iluminar o caminho de cidadãos ingleses. Uma empresa de seguro da Inglaterra apresentou um projeto que pretende utilizar a tecnologia como aliada em áreas sem iluminação pública. A solução seria ligada a um aplicativo que, via geolocalização, chamaria os drones com um holofote que acompanharia o caminho das pessoas. O foco é utilizar a tecnologia principalmente em áreas rurais e cidades menores, e os custos serão menores do que a instalação de postes de iluminação. A ANEEL liberou a eólica Cabeço Preto 6, localizada no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte, para operar comercialmente. O benefício foi para a unidade geradora de 1 a 9 de 2 megawatts cada uma, totalizando 18 megawatts em capacidade instalada. Outra eólica que também poderá operar comercialmente é a eólica de Santa Úrsula, localizada no município de Touros, também no Rio Grande do Norte. A liberação foi para as unidades geradoras de 6 a 10 de 2,1 megawatts cada, totalizando 10,5 megawatts em capacidade instalada.
E para encerrar o podcast de hoje, olha só que notícia interessante. A Suécia está com problemas na geração de energia elétrica por falta de lixo. A Suécia está na liderança na gestão de resíduos sólidos urbanos e dá exemplo ao resto do mundo. O país recicla 1,5 bilhão de garrafas e latas anualmente, uma quantidade impressionante para uma população de apenas 9,3 milhões de pessoas. Os suecos possuem apenas 461 quilos de lixo por ano, enquanto a média europeia é de 525 quilos. Desse valor, menos de 1% dessa quantidade acaba em aterros sanitários. Essa ênfase na sustentabilidade, porém, tem trazido um problema para a produção de energia elétrica do país. O lixo queimado em 32 instalações de incineração de resíduos produz energia elétrica e aquece as casas no país. Se as usinas têm menos combustível, ou seja, menos lixo, o país também tem menos energia elétrica. Este programa se chama Resíduo para Energia e funciona da seguinte forma: fornalhas são carregadas com lixo, que é queimado a temperaturas de entre 850 e 1000 graus Celsius, produzindo vapor. Este gás é usado para mover turbinas geradoras de eletricidade, que é transferida para a rede de energia elétrica do país. Antes de ser incinerado, o lixo é separado pelos donos das casas e dos estabelecimentos comerciais das cidades. Resíduos que podem ser reciclados são separados e levados pelos cidadãos aos centros de coleta, que geralmente ficam a menos de 300 metros das residências. Tudo que pode ser consertado ou reaproveitado é levado também pelos moradores para centros de reciclagem nos bairros distantes do centro das cidades. A coleta de lixo no país é uma das mais rigorosas do mundo. Se o lixo orgânico não estiver de acordo com as especificações fornecidas pelo governo, ele não é recolhido. O contribuinte também paga uma taxa para o recolhimento do lixo, proporcional à quantidade gerada. Por isso, a população controla sua própria geração de lixo. Assim, a quantidade levada às usinas, cerca de 50% do lixo produzido pelos suecos, é insuficiente para o pleno funcionamento das instalações, obrigando ao país a importar 700 mil toneladas de lixo de locais como Reino Unido, Noruega, Irlanda e até Itália, para garantir que a energia elétrica continue sendo gerada. Daí, um bom exemplo a ser seguido. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Compartilhe esta edição nas suas redes sociais. Eu volto amanhã de manhã. Aquele abraço e até mais.